Senhores, sejam bem-vindos. Vamos lá, vamos dar uma estudada, então, em geometria molecular. Quando eu falo geometria molecular, primeiro de tudo, molecular, você vai lembrar de quê? Quando eu falo molecular, você lembra de quem? Molécula. Você lembra? Molécula. Você vai lembrar de um composto molecular. E um composto molecular, o que é um composto molecular? Que tipo de ligações eu tenho num composto molecular? Que tipo de ligação eu tenho num composto molecular? Ligação iônica ou ligação covalente? Covalente? Exatamente. A gente vai ter aqui, então, ó, ligações covalentes. Quais são as características quando uma ligação covalente é estabelecida? Quando que uma ligação covalente é estabelecida? Quando eu ligo quem com quem? Quando a gente liga o hidrogênio com um metal, ou então um metal com outro metal. Qual é a principal característica de uma ligação covalente? Um doa o elétron para outro ou rola um compartilhamento de elétrons? Compartilhamento. Beleza. Compartilhamento de elétrons. Então, gente, nós vamos trabalhar com a geometria da molécula. Geometria molecular. Geometria. Quando a gente fala geometria, a gente vai falar, então, da posição no espaço dos átomos que formam aquela molécula. Posição no espaço dos átomos que formam aquela molécula. Tudo bem? É isso com que nós vamos trabalhar. Posição no espaço dos átomos que formam aquela molécula. Vou te dar um exemplo. Como vai ficar a geometria do HBr? Hidrogênio com bromo. Hidrogênio com bromo a metal. Ligação o quê? Covalente. Com um número determinado de elementos. Então, vai me formar um composto molecular. Se fosse, por exemplo, o grafeno, ou se fosse, por exemplo, o carbono grafite. Cara, o carbono grafite tem vários átomos de carbono, um monte de átomos de carbono, incontáveis átomos de carbono. Eu não tenho um número definido de átomos de carbono. Mas carbono com carbono é ametal com ametal, não é? Carbono com carbono? Não é ametal com ametal? Também não é ligação covalente? Mas não é um número definido de átomos, tudo bem? Então não vai ser composto molecular. Quando eu não tenho um número definido de átomos, não é composto molecular, é um composto covalente. A gente estudou isso lá nas ligações, quando estudamos ligações iônicas, ligações covalentes. Que a ligação covalente pode gerar dois tipos de compostos, o molecular e o covalente. O composto molecular tem um número definido de átomos. Tudo bem? Tem um número definido de átomos.
Fechou? Então, aqui tem quantos átomos? 2. Hidrogênio com ametal, ligação covalente, formando uma molécula. Hidrogênio tem apenas um elétron na última camada. Vamos lá. Ele, para ficar estável, vamos fazer sua fórmula de Lewis. Fórmula de Lewis é a fórmula eletrônica. E o bromo? Se você for olhar na tabela periódica, o bromo está na família 17. Tem quantos elétrons na última camada? Tem 7. Todos os elementos da família 17 têm 7 elétrons na última camada. Então, para ficar estável, ele quer o quê? Um elétron. E ele vai fazer o quê? Compartilhar com o hidrogênio, fazendo uma ligação covalente. Vai formar um par eletrônico. Ó. Esse par eletrônico formado tem um elétron meu com um elétron seu. Esse par eletrônico roda tanto aqui quanto aqui. Então, agora, o bromo ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o hidrogênio? 1, 2. De acordo com a regra do octeto, que é quando eu assumo a configuração eletrônica de um gás nobre, que é ter 2 elétrons na camada K, assumindo a configuração eletrônica do hélio, que é o caso do hidrogênio, ou tendo a configuração eletrônica 8 elétrons na última camada, que é o caso de todos os outros gases nobres, que eles são estáveis eletronicamente. Então, esse cara aqui ficou estável. Tudo bem? Essa aqui é a configuração eletrônica, a fórmula eletrônica do HBr. Fórmula eletrônica. Qual é a fórmula estrutural? Fórmula estrutural HBr. Gente, qual é a geometria molecular para esse composto? Conta para mim. Qual vai ser a geometria molecular para esse composto? Ele tem apenas, 2 elementos. Qual é a geometria que ele pode ficar? Linear. Pensa comigo. Opa! Sempre 2 pontos podem ser ligados por uma reta. Então, esse cara aqui vai ter uma geometria linear plana. Sempre que um elemento tiver apenas uma substância, tiver apenas 2 elementos, 2 átomos, a geometria é linear plana. Então, sempre que eu tiver apenas 2 átomos na substância, a geometria é linear plana. Fechou? Linear plana. Qual é o ângulo entre as ligações da ligação? 180. 180 graus. 180 graus. Tudo bem? É um semicírculo. A reta, um semicírculo. O círculo completo, 360. Metade, 180. Tudo bem? Fechou? Tudo bem. Tranquilo isso aqui? Fechou. Tá. Sim. Então, olha, sempre que a substância tiver 2 átomos, 2 pontos podem ser ligados por uma reta. Pronto, acabou. Geometria linear. Professor, para que a gente está vendo isso? Porque isso vai influenciar na polaridade. Beleza? E a polaridade? A polaridade vai influenciar no quê? Na força de atração entre as moléculas. E a força de atração entre as moléculas? No ponto de fusão, no ponto de ebulição. Poxa, se eu tenho todas essas influências, isso é um dos assuntos muito cobrados.
Legal? Então, essa aqui é a base para um dos assuntos muito cobrados. Tudo bem? É aonde a gente vai chegar na sexta-feira. Então, vamos seguir. Vamos seguir. Olha só, então, anota aí. 2 átomos, geometria linear. Agora, vamos aqui. Vamos construir outro cara. Vamos construir outra substância. Gente, CO2. CO2, eu só tenho 2 elementos, carbono e oxigênio. Mas quantos átomos? Quantos átomos? 3. 1 carbono e 2 oxigênios. Então, olha só. Se eu tenho 3 átomos, mais de 2, um deles vai ser o átomo central. O átomo central é aquele que faz o maior número de ligações. Qual deles vai fazer o maior número de ligações? Aí você tem que ver na tabela periódica e quanto que falta para chegar na estabilidade com 8 elétrons. O oxigênio está na família 16. Se está na família 16, tem 6 elétrons na última camada. Então, para ficar com 8, faltam quantos elétrons? 2. 2. O número de elétrons que falta vai ser o número de ligações covalentes que o oxigênio pode fazer. Poxa, é só isso? É, gente, ligação covalente. O número de elétrons que falta para a estabilidade é o número de ligações covalentes simples que falta para esse cara fazer. Então, o oxigênio faz 2 ligações covalentes. O carbono está na família 14. Se está na família 14, atenção, se está na família 14, legal? Tem 4 elétrons na última camada. Se tem 4 elétrons na última camada, tudo bem? Ele precisa de mais quantos? 4. Então, ele faz quantas ligações covalentes? Mas quantas ligações covalentes? 4. 4. Quem vai fazer o maior número de ligações covalentes? Carbono. Então, ele é o átomo central. Por isso, ele aparece em menor quantidade. O elemento que aparece em menor quantidade, é o cara, beleza? Que vai estar no centro. Então, vamos. Carbono é central. Tudo que não é central, ao redor do central. Carbono tem 4. 1, 2, 3, 4. Oxigênio tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E olha só, ele vai fazer o quê? Pares eletrônicos. 1, 2. Esse oxigênio agora ficou com 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E esse carbono agora tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele ainda pode fazer mais 2 ligações. Que é justamente com quem? Com esse outro cara. Gente, qual vai ser a sua fórmula estrutural? Na sua correta geometria. Depende do número de nuvens e ligantes ao redor do átomo central. Nuvens? Sim, nuvens eletrônicas. Tudo que eu tenho entre um átomo e um ligante
é uma nuvem eletrônica. Então, olha só. Isso aqui, ó, tudo que eu tenho entre um átomo e outro é uma nuvem eletrônica. Isso aqui é uma nuvem eletrônica. Tudo que eu tenho entre um átomo e um ligante, o átomo central e o ligante, é uma nuvem eletrônica. Então, ao redor do átomo central, quantas nuvens eu tenho? Duas nuvens. Quantos ligantes eu tenho no átomo central? Ligante 1, que é esse oxigênio. Ligante 2. Então, duas nuvens, dois ligantes. Toda vez que você tiver isso, duas nuvens e dois ligantes, isso vai indicar que você vai ter uma geometria linear plana. Então, olha só, como vai ficar o desenho espacial dessa substância. C, dupla O, dupla O. Qual o ângulo que eu tenho aqui entre as ligações? Olha só, 180 graus, 180 graus. Então, a geometria do gás carbônico é essa. Beleza? Beleza. Tudo bem? Ok. Agora vem Sim. comigo. SO2. Quem é o átomo central? O átomo central é aquele que aparece em menor quantidade. E por que está em menor quantidade? Porque faz o maior número de ligações. Mas, professor, tanto o enxofre quanto o oxigênio estão na família 16. Os dois têm 6 elétrons na última camada. Para ficar estável, precisam de 2. Se precisam de 2, fazem 2 ligações covalentes. Tudo bem? Aqui empatou. E o critério de desempate vai ser, então, aquele que aparece em menor quantidade. Então, quem aparece em menor quantidade? O enxofre. Então, o enxofre é o átomo central. E tudo aquilo que não for central, ao redor do central. Beleza? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E você vai ver por que eu fiz isso. Vou começar estabilizando por esse oxigênio. Esse oxigênio quer quantos átomos, quantos elétrons para ficar estável? 2. Se ele quer 2, ele faz quantas ligações covalentes simples? 2. Legal? Então, olha só o que vai sair. 1, 2. Esse oxigênio ficou estável? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ficou. Só que nessa formação dessas ligações covalentes normais, o que vai acontecer? Esse enxofre também ficou o quê? Estável. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora? Como é que eu vou estabilizar esse outro oxigênio? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu posso fazer mais uma dupla ligação aqui com esse cara? Pode. Se eu fizer uma dupla, eu vou fugir da regra do octeto. Que tipo de ligação eu posso fazer? Uma ligação covalente, coordenada, chamada de dativa.
Como é que é essa dativa? Meu átomo central está estável, com 8. O átomo que se aproxima quer exatamente quantos? 2. Eu tenho um par de elétrons aqui sobrando, certo? Sem fazer ligações. E a gente vai compartilhar com ele. Não é que eu estou dando, eu estou compartilhando. É tipo, me empresta uma canetinha? Te empresto. Mas a canetinha continua sendo o quê? Minha, mas ela está emprestada para você. Então, esse par eletrônico roda tanto aqui no oxigênio inteirando 8, quanto roda aqui comigo, também inteirando 8. Ele passou a ser nosso. Então, esse oxigênio ficou estável na ligação covalente coordenada, chamada de dativa? Sim. Quando que a dativa é estabelecida? Quando o átomo central está estável e o átomo ligante que se aproxima quer exatamente quantos elétrons? 2. E eu tenho um par de elétrons sobrando. Agora eu te pergunto, ao redor do átomo central, quantas nuvens eletrônicas eu tenho? Tudo que eu tenho entre um átomo e outro é o quê? Nuvem eletrônica. Não interessa se é dupla, tripla, simples, dativa, não interessa. Tudo que eu tenho entre um átomo e outro é nuvem eletrônica. Mas olha que interessante. Aqui não sobrou esse par de elétrons? Esse parzinho de elétrons que sobrou aqui também é outra nuvem eletrônica. Então, quantas nuvens eletrônicas eu tenho? 3 nuvens. Quando sobra par de elétrons ao redor do átomo central, sem fazer ligações, eu também tenho o quê? Uma nuvem eletrônica. Então, eu tenho 3 nuvens. Quantos ligantes no átomo central? Ligante 1, ligante 2. Então, eu tenho 3 nuvens e 2 ligantes. O que essas nuvens ao redor do átomo central influenciam? Gente, elétron com elétron dá o quê? Atração ou repulsão? Elétron com elétron. Repulsão. Então, olha só. Tá aqui, ó. Átomo central, nuvem eletrônica ligante. Nuvem eletrônica ligante. Eu estou colocando outra nuvem eletrônica aqui. Olha aqui o parzinho de elétrons aqui sobrando. O que você acha que vai acontecer aqui? Essa nuvem eletrônica que está chegando aqui em cima vai empurrar essas duas nuvens eletrônicas para onde? Para baixo. Tudo bem? E vai formar o quê? O que formou aqui? Um ângulo. Esse ângulo vai estar em espaço diferente ou eu posso chapar isso aqui no quadro? Vai ser no mesmo plano. Vai dar no mesmo plano. Eu consigo botar isso aqui no papel no mesmo plano? Desenhar no papel no mesmo plano? 3 pontos formando um ângulo no mesmo plano? Consigo. Não é aqui, ó. Não é assim, ó. Em pontos diferentes. Ele vai estar no mesmo plano. Legal? Por que não é linear? Porque eu tenho essa nuvem de elétrons aqui que sobra, que vai tensionar, dando uma repulsão, para essas nuvens eletrônicas abaixarem. E aí eu vou ter o quê? Uma diminuição da tensão que a gente chama de tensão estérica. Tensão estérica. Tensão estérica. E eu abaixo essa nuvem aqui para baixo. Olha só. Formando um ângulo. Uma tensão estérica. Formando um ângulo aqui para baixo. Tudo bem? Então, aqui, toda vez que eu tiver 3 nuvens e 2 ligantes,
eu tenho uma geometria que a gente vai chamar de geometria angular plana. E se eu pedir para você desenhar isso na correta geometria, como é que vai ser? Vai ser S dupla O, dativa O, com um parzinho de elétrons aqui em cima. Legal? Tudo bem? Alguma dúvida nisso? Mas para você saber a correta geometria, você vai ter que trabalhar com o quê? Com o número de nuvens e número de ligantes. Por quê? A gente está trabalhando com a teoria da repulsão das nuvens eletrônicas. Nós estamos trabalhando com a teoria da repulsão das nuvens eletrônicas. Angular, plana. Certo? Angular, plana. Fechou? Fechou. Certo. Então, presta atenção. Quando eu tenho só dois átomos, linear. Quando a gente monta a estrutura, percebe que tem duas nuvens e dois ligantes. Linear, plana. Monta a estrutura, tem três nuvens e dois ligantes. Angular, plana. Tudo bem? Deixa eu voltar aqui. Angular, plana. E a molécula de água, gente? Como é a molécula de água? Como é a molécula de água? Quem é o átomo central? Oxigênio. Ao redor do oxigênio, os hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada hidrogênio tem um elétron. Formou aqui um par eletrônico. O hidrogênio ficou estável. O outro hidrogênio ficou estável. O oxigênio ficou estável. Gente, quantas nuvens eletrônicas, então, que vão trabalhar na teoria da repulsão eletrônica, eu vou ter aí? Tudo que tem entre um átomo e outro é nuvem eletrônica. Não interessa se é a ligação dupla, simples, tripla, dativa, o que for. Tudo que tiver aqui, ó, entre uma nuvem e outra, entre um átomo e outro, entre o central e ligante, é uma nuvem eletrônica. Só que eu te falei também que os pares de elétrons que sobram também são nuvens o quê? Eletrônicas. Então, quantas nuvens eletrônicas eu tenho? 4 nuvens. E quantos ligantes? Ligante 1, ligante 2. 4 nuvens e 2 ligantes. Olha só que massa. Duas nuvens e 2 ligantes. Linear. 3 nuvens. Angular. 4 nuvens. Olha só onde é que vem essa outra nuvem. Vem por aqui. Na hora que vem por aqui, joga essa nuvem para trás. No que joga essa nuvem para trás, olha só. Continuou formando o quê? Ângulo. Ângulo. Por isso que você cansou já de desenhar, desde sempre, a molécula de água
Assim, fala para mim, se não é assim que você está acostumado a desenhar a molécula de água. Não é? Sim, não. Sim, verdade. Foi. Dessa forma. Verdade. E sempre que ao redor do átomo central sobrar nuvens eletrônicas, sobrar pares de elétrons ao redor do átomo central, você tem que representar. Então, 4 nuvens e 2 ligantes também é angular plano. Também é angular plano. Feito? Também é angular plano. Tudo bem? Beleza. Tudo bem. SO3. Tenta fazer aí o desenho da substância pela fórmula eletrônica. Faz o desenho aí da substância. Rapidinho aí para mim. Enquanto eu pego um negócio aqui. Faz a fórmula estrutural. Não achei o que eu queria.
Cadê? Não achei. Vocês fizeram isso aqui, o SO3? Sim. Sim. Como ficou? Quem é o átomo central? O enxofre? O S. Enxofre. E tudo que não é central ao redor do central. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu começar a estabilizar esse cara aqui, olha só. A gente vai fazer o quê? Uma ligação, outra ligação covalente normal. Tanto o oxigênio quanto o enxofre ficaram estáveis. Aí o que acontece? Esse ligante, o oxigênio, se aproxima querendo fazer uma dupla, mas o enxofre já está estável. Então ele vai poder fazer uma ligação dativa. Ficou estável? Ficou. A mesma coisa aqui, outra dativa. Se a gente for analisar, quantas nuvens tenho ao redor do átomo central? 1, 2, 3. Só que eu tenho ligante 1, ligante 2, ligante 3. Você tem 3 nuvens e 3 ligantes. Olha só. Ligante 1, uma nuvem. Ligante 2, 2 nuvens. Aí, olha só. Quando a gente só coloca outra nuvem, isso aqui vai dar um ângulo, certo? Sim. É. Mas eu estou colocando outra nuvem com outro ligante. Então, olha só. Vai dar a repulsão, mas eu formei um triângulo. Ó. Então, 3 nuvens e 3 ligantes. Geometria. Trigonal. Plana. Como é que eu vou desenhar isso aqui? S, dupla O, dativa O, dativa O. O ângulo entre as ligações de 120 graus. Legal? De 120 graus. Aqui na angular, juntando a angular, a primeira e a segunda, vai dar uma média de 105 graus. Tá? Porque ela é variável, a angular é variável. A trigonal, de 120 graus. Tudo bem? Então, sempre que você tiver 3 nuvens e 3 ligantes, trigonal plana. Quer ver um outro exemplo de trigonal plana? É uma exceção à regra do octeto. Exceção à regra do octeto é exceção à regra do octeto. Se é exceção à regra do octeto, não vai terminar em quanto? Em 8. B, F3. Bório. O bório parece menor quantidade. Legal? O bório está na família 13. Tem 3 elétrons na última camada. O flúor, família 17. Olha só. Você vai conseguir fazer 1, 2, 3. O átomo central fechou com quantos elétrons na última camada? O átomo central, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele é uma exceção à regra do octeto.
Tudo bem? O BF3 é uma exceção à regra do octeto. Então, presta muita atenção nesse composto. BF3, exceção à regra do octeto. Nós vimos lá no início do curso quais eram as exceções à regra do octeto. As que terminavam com 10, com 12 e com 6. Na última camada. Tá? Tudo bem? Então, aqui, eu tenho aqui, ao redor do átomo central, uma nuvem, duas nuvens, três nuvens. Três nuvens. E quantos ligantes? 3 ligantes. 3 nuvens e 3 ligantes. Como a gente viu 3 nuvens e 3 ligantes, a geometria é o quê? Trigonal plano. Opa, trigonal plana. Então vamos. Como é que vai ficar isso aqui? B, F, F, F. Qual é o ângulo aqui? 120 graus. Tudo bem? Agora eu gostaria que vocês treinassem, tentassem fazer o NH3. Faz a fórmula estrutural do NH3 aí para mim, por favor. Rapidinho. Enquanto eu pego uma água aqui. Eu não posso, Léo. Eu não posso. Não. Vamos lá? Quem é o átomo central, galera? O Na? Não, não tem Na. Não? Ah, não. Hidrogênio. N. É hidrogênio. Na. Hidrogênio. Isso a Átomo gente... central, hidrogênio. Com quantos elétrons na última camada?
Quantos elétrons na última camada? Bora, galera. 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cada hidrogênio tem um. 1. 1. Vamos lá. O hidrogênio só faz uma ligação. Vamos analisar. Quantas nuvens ao redor do átomo central? 2. Eu tenho aqui, ó, entre um ligante e outro, uma nuvem. Tá. Não interessa se aqui é simples, duplo ou triplo. Entre um ligante e outro, outra nuvem. Entre um ligante e outro, outra nuvem. Sobrou o par eletrônico, outra nuvem. Então, repara, eu tenho 4 nuvens. Quantos ligantes? Ligante 1, ligante 2, ligante 3. 4 nuvens e 3 ligantes. Gente, 4 nuvens e 3 ligantes é o seguinte, ó. 3 nuvens e 3 ligantes. Geometria o quê? Trigonal. 3 nuvens e 3 ligantes. Geometria trigonal. Não foi isso que a gente viu? 3 nuvens e 3 ligantes? Aí, olha só que legal. Tá chegando uma outra nuvem. Essa outra nuvem chega aqui por trás, ó. E nuvem eletrônica com nuvem eletrônica dá repulsão. Então, vai dar uma repulsão e vai fazer essa nuvem eletrônica fazer o quê? Ó, abaixar. Aí vai ficar o como? Vai ficar formando o quê? Uma Isso aqui é o pirâmide. formato de quê? Uma Pirâmide. pirâmide. Então, quando eu tenho 4 nuvens e 3 ligantes, eu formo uma pirâmide. E se forma uma pirâmide, essa pirâmide é plana ou a pirâmide é um desenho tridimensional, espacial? Espacial. Muito bem. Então, olha só, toda vez que tem 3 nuvens e 3 ligantes, a gente vai ter piramidal, espacial. Vai ficar assim, ó. N, H, H, H. Ok? N, H, H, H. Muitas vezes você vai ver desenhado assim, ó. N, H. Quando está assim, quer dizer que está no mesmo plano. Aí vai vir uma linha tracejada. H. Essa linha tracejada quer dizer que está para trás do quadro. E vai vir uma linha grossinha. Essa linha grossinha quer dizer que está com a perninha para fora do quadro. Então, presta atenção. NH. Legal? NH está na mesma linha, no mesmo plano do quadro. H está para trás do quadro. E H está para fora do quadro. Tudo bem? Então, é piramidal espacial. Piramidal espacial. Tá certo? Você pode representar tanto assim, ou vocês podem ver algumas representações dessa forma. E quando acharem representações dessa forma, não se assustem, pelo amor de Deus. Não se assustem, pelo amor de Deus. Legal? Não se assustem. Tá certo? Não se assustem.
Tudo bem? Agora, tenta fazer aí para mim. CH4. CH4. Ficou assim? Sim. Sim, sim, Quantas ficou. nuvens? 4. 4 nuvens. 1, 2, 3, 4. 4 nuvens. Quantos ligantes? 4. Ligante 1, ligante 2, ligante 3, ligante 4. 4 nuvens e 4 ligantes. Olha que legal, cara. Deixa eu voltar aqui para nós. Ó. Três nuvens e 3 ligantes. Chegou a quarta nuvem. Quarta nuvem empurra para baixo. Formou a pirâmide. Só que no lugar dessa nuvem, não é só a nuvem, é a nuvem agora com mais outro ligante. Olha só o cara que formou. Vai formar esse bicho aqui, ó. Olha só. Vai formar um cara com 4 lados. 1, 2, 3, 4. Vai formar um Tetraédrico. Isso aí. Vai formar um tetraedro. Então, com 4 nuvens e 4 ligantes, geometria tetraédrica espacial. C, H, 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 H. Tudo bem? C, H, H, H. 109 graus, 28 minutos. O ângulo entre as ligações. Como é que a gente pode ver essa representação também? Ó, C, H, H no mesmo plano. Para trás do quadro, uma representação tracejada. E uma perninha grossinha, representando que eu estou para fora do plano.
H. Tudo bem? Você pode ver essa representação aqui também. Ok. Então, essas são as principais representações da geometria molecular. A geometria molecular, ela é importante para nós entendermos a dinâmica das forças que atuam na molécula na hora de análise. Porque as forças que atuam na molécula do movimento dos elétrons vão me dar se essas forças se anulam ou não se anulam. Se as forças da movimentação dos elétrons se anulam, a substância não vai sofrer influência de campos elétricos. Se não sofre influência de campos elétricos, a substância é apolar. Se a substância sofre influência de campos elétricos, a substância vai ser o quê? Polar. Mas para a gente determinar o movimento das forças, nós temos que saber corretamente qual é o quê? A geometria. E essas são as principais geometrias. Tá certo? Tem variações? Tem. Tem variações. Tem variações a essas. Tem variações a essas. Eu vou te mostrar aqui agora. Tá vendo a tela aí? Sim. Por exemplo, você tem aqui a bipiramidal. Olha só a bipiramidal. Um exemplo é o pentahidreto de fósforo. Quantas nuvens eletrônicas eu tenho ao redor do átomo central? Vamos lá? Sim. Sim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 nuvens. Quantos ligantes? 1, 2, 3, 4, 5. Então, toda vez que a gente tiver 5 nuvens e 5 ligantes, a geometria vai ser uma geometria chamada uma variação da piramidal. A piramidal são 4 nuvens e 3 ligantes. Aqui são 5 nuvens e 5 ligantes. É geometria bipiramidal. Então, essa geometria ocorre quando há uma molécula hexatômica. 6 átomos. TH5. Cujo átomo central liga-se diretamente com 5 outros átomos. Legal? É uma variação das principais. Certo. Geometria octaédrica. Olha só. Quando uma Eita. molécula heptatônica é 7 átomos, no qual o átomo central se liga diretamente a 6 outros átomos. Então, ela é octaédrica. Ela é tetraédrica 2 vezes. Certo? No caso, não há nuvem eletrônica não ligante. Então, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 nuvens eletrônicas e 6 ligantes. Então, 5 nuvens e 5 ligantes, bipiramidal. 6 nuvens e 6 ligantes, octaédrica. Legal? Tudo bem? Tudo bem. Então, as Isso duas chega aí? variações dessas principais que vocês têm que saber. Ah, São as ok. duas variações das principais que vocês têm que saber. O resto está aqui, ó. Piramidal, trigonal, angular, linear. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos fazer essa revisão aqui. Então, quando eu tenho 2 nuvens e 2 ligantes, que geometria eu sou? Linear, plano. 3 nuvens
e 2 ligantes, ou 4 nuvens e 2 ligantes. Essas duas variações, que geometria? Angular, plano. 3 nuvens e 3 ligantes, que é o caso do SO3 ou do BF3. Trigonal. Quatro nuvens e 3 ligantes. Piramidal. Espacial. E 4 nuvens e 4 ligantes. Tetraédrica. Espacial. Você identificando o número de nuvens, o número de ligantes, você determina o tipo de geometria. 180 graus, 120 graus, 109 graus e 28 minutos. São os principais que você tem que saber. Aqui é variável, aqui também é variável. Aqui é menor do que 105 graus. Aqui na piramidal, cento e sete. 107 graus e 5 minutos. 107 e 5. É isso. Está aqui, 107 e 5. Beleza? Então, são essas as principais e as angulações. Ok? Você determina pela teoria da repulsão das nuvens, teoria da repulsão das nuvens eletrônicas. Onde você tem que identificar a quantidade de nuvens e a quantidade de ligantes. Para isso, você tem que saber as ligações, como fazer as ligações covalentes das substâncias, para trabalhar com a geometria da molécula. A molécula é uma substância com um número determinado de átomos. Beleza? Tem variações? Tem. Tem a bipiramidal e a bipiramidal cadê, velho? Anotação que eu perdi, cadê? Tem a bipiramidal e a octaédrica. A bipiramidal
5 nuvens e 5 ligantes. E a octaédrica, 6 nuvens e 6 ligantes. Tudo bem? Essas são as variações das ligações, das geometrias. Ok? Ok. Tá. E aí, por hoje, a gente termina, porque a partir de amanhã nós vamos ver as forças que atuam dentro da molécula. Por exemplo, dentro da molécula de água. Quais são as forças que atuam dentro dessa molécula que a tornam uma molécula polar? Por que a água é polar e a gasolina, sendo um hidrocarboneto, é apolar? É isso que nós vamos discutir amanhã. Tudo bem? Então não percam as cenas dos próximos capítulos. Agradeço.